Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Queria convidar você para nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 21 em diante, onde a epígrafe vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Vamos falar um pouquinho de justificação. E a justificação pela fé é a principal doutrina do cristianismo, né? Nós vamos ver lá, Martinho Lutero, ele já disse, deixou isso escrito, né? Essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a igreja de Deus. Sem ela, a igreja, com certeza, de Deus não poderia existir nem por uma única hora, né? Por um momento não poderia existir, porque a justificação ela é um ato jurídico, é uma sentença divina na qual ele, Deus, declara perdoado todo pecador que crer, logicamente, em Jesus, né? Então a justificação é o contrário de condenação. Ela é um ato único e legal, que remove a culpa do pecado e restaura o pecador a sua condição de filho de Deus, porque agora todos aqueles que creem no seu nome são feitos agora filhos de Deus, somos filhos dele, né? Então, num ato único, né, em um momento, agora somos justificados quando aceitamos a Cristo, quando cremos neles, quer dizer, levantamos a nossa mão e o aceitamos como o único, suficiente Salvador da nossa alma. Então, agora temos o direito de filhos, né? Logicamente, não só os direitos, mas direitos, privilégios e deveres também, porque como filhos temos deveres, né, para com o nosso Pai. E a justificação, ela não ocorre na vida do pecador, né? Não produz mudança no meu caráter, no teu caráter. Não, a justificação, ela acontece no tribunal de Deus, porque Deus, olhando para nós, ele não viu nenhum justo. A Bíblia diz que não tem nenhum justo sequer. Mas quando somos justificados agora, é porque nós cremos em Cristo, agora Jesus, né, nos justifica perante o Pai, né? Então a justificação é uma declaração, e a partir então dessa declaração vem a santificação, e a santificação sim é a transformação, é a mudança de caráter, é as nossas mudanças de atitudes, né? Então é a partir da justificação que o Espírito Santo inicia dentro do pecador, dentro de mim agora, um processo de santificação, até nós chegarmos em um outro processo, que é o processo da glorificação,
que a palavra de Deus vai dizer que naquele dia, né, no arrebatamento da igreja, aí nós teremos os nossos corpos glorificados, né? E a justificação, ela possui algumas características que nós vamos encontrar aqui dentro desse texto que nós lemos, né? E a primeira característica que eu vejo aqui é que ela se origina em Deus, a justificação. Ela é originária em Deus. No 3:21, né, de Romanos, nós vamos ler aqui, ó: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores. É Ele quem toma, Ele que tomou a iniciativa de perdoar os homens, né? De justificar agora os homens, de perdoar os homens dos seus pecados. E como é que Ele fez isso? Através do seu grande amor. Nós temos nosso versículo chave da Bíblia, João 3,16, onde Deus vai dizer que Deus enviou o seu único filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. E isso, então, agora nós aceitando Jesus, somos justificados através da iniciativa que Deus teve para conosco, e agora vem nos declarar que não existe mais nenhuma condenação. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, né? Capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para vencer segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então ele agora é que nos justifica, e se somos justificados neles, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então é através dele, é através de Cristo. Ele é o autor da justificação, o qual não pode ser obtida simplesmente pela obediência humana à lei de Deus. Ele é o juiz supremo que declara a absolvição do pecador. Então é através dele, através de entregarmos a nossa vida e vivermos agora segundo as suas palavras, segundo aquilo que ele tem nos dito. E se amamos a Deus, livro de João 14:23 vai dizer, né, que aquele que me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, então eles virão e farão morada dentro de nós. Se nós pegamos o versículo seguinte, do livro de São João 14:24, vai dizer: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras, né? Então, que nós tenhamos essas palavras guardadas no nosso coração. Ele nos justificou.
Ele veio, morreu no meu lugar, no teu lugar, e me justificou agora. Então isso vem dele, né? Da vontade dele, do amor dele para com as nossas vidas. E essa justificação é pela fé. É recebida mediante somente pela fé. Se nós vemos aqui no Romanos capítulo 3 e o verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para todos os que creem, então é mediante a fé. A justificação não acontece por causa da fé, mas por meio, através da fé. A fé não tem nenhum merecimento, mas é um instrumento, né? É a mão que recebe o presente. Esta fé não existe naturalmente no coração humano, né? Ela vem de Deus, é um presente de Deus. Por isso, toda pessoa, para ser justificada, precisa que receber de Deus a fé. Vamos ler lá no livro de Efésios. Livro de Efésios, vamos ler a Bíblia, né? Efésios, capítulo... Efésios 2 e 8. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando fala um dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. E aqui ele vai continuar dizendo, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sim, vamos ter as obras, né? Mas a partir do momento que estamos ligados em Cristo, né? Aí as nossas obras vão fluir, né? Então a obra não tem nenhum merecimento, ela não existe naturalmente, mas é um presente de Deus. Por isso, toda pessoa, para ser justificada, precisa receber de Deus, né? E estarmos ligados nele, né? Teve uma certa feita, os seus discípulos mesmo falaram com Jesus e falaram, Senhor, acrescenta-nos a fé, vamos buscar em Deus, né? Vamos buscar nele fé, para nós podermos estar cada dia mais ligados nele, buscando a sua presença, estar na presença dele, né? E continuarmos sendo justificados, né, perante Deus. E a justificação, nós vemos que ela é uma necessidade. Nós vamos ver no próximo verso, livro de Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos. Quando fala destituído, estão fora. Todos os homens são pecadores e necessitam do perdão de Deus. A justiça de Deus é para todos e sobre todos, judeus, gentios, porque todos erraram o alvo, todos pecaram, né? Deixando de estar em conformidade com a palavra de Deus, deixando de estar em conformidade com os propósitos de Deus. Então agora nós necessitamos, aqui ó, todos pecaram e destituídos, estamos afastados, estamos fora. Então a justificação é uma necessidade para nossas vidas. Se nós não aceitarmos Jesus, se nós não somos justificados, né? O que está preparado para nós é a perdição eterna. O que está preparado para nós é o sofrimento eterno. Por isso nós necessitamos, né, da justificação nas nossas vidas. E aí nós temos uma coisa muito boa preparada para nós, a justificação. Porque a justificação ela não é cobrada, a justificação ela é gratuita para a minha e para a tua vida, né? Se nós vamos ver o verso 24, Romanos 3, 24, a Bíblia nos diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aquilo que eu precisava pagar pelos meus pecados, aquilo que você precisaria pagar, e vamos colocar na balança os nossos pecados, aquilo que nós fizemos, e muitas das vezes ainda algumas coisas que nós fazemos. Quanto nós teríamos que pagar para remir os nossos pecados, né? Pecado seria morte, seria sofrimento eterno. Nós não teríamos como pagar aquilo que nós devemos, né? Mas agora Jesus se fez
maldito no meu e no teu lugar. Ele se fez pecador, mesmo não tendo pecado, ele se fez pecador, e lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue agora para remir, para dar remissão dos nossos pecados, né? Sendo justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação é um presente de Deus. Amou o mundo. Nós pecamos, nós nos viramos contra Deus, né? Pecamos contra Deus, viramos as costas para Deus, e Deus, no seu infinito amor, ele olhou lá de cima e falou: eu criei, eu amo eles e eu vou dar mais uma oportunidade para eles. E qual foi a oportunidade? Alguém tinha que fazer o sacrifício. Então, Jesus agora se colocou no lugar de cordeiro, no lugar do sacrifício, né? Pela minha vida e pela tua vida. Então, a justificação é um presente de Deus, né? E Paulo aqui diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A palavra gratuitamente significa como um presente, sem pagamento, né? Sem preço, né? E ele vem e fala para nós lá no livro de Apocalipse: vinde comprar sem dinheiro, sem preço. Nós podemos nos achegar a ele agora. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu rasgou-se do alto a baixo e agora nós temos livre acesso ao nosso Deus, né? Somos feitos filhos de Deus e filho tem livre acesso ao Pai, né? Através do que? Da graça. A graça, o que é graça? O que quer dizer graça? É um favor imerecido, né? Isso quer dizer que não pode ser comprado. Nós vemos lá no livro de Romanos, no capítulo 8, né? Ela não pode ser comprada e não podemos fazer as boas obras porque eu vou ajudar, porque eu vou fazer, porque eu vou... Não, isso não é comprado para que nós não venhamos a nos gloriar dizendo que nós tivemos a capacidade de alcançar essa redenção ou de alcançar essa justificação. Então ela não é alcançada por méritos pessoais, ela é exclusivamente através da graça. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, né? Anulamos, pois, a fé pela lei de maneira alguma. Antes estabelecemos a lei, né? Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele a quem tem fé em Jesus. Vamos pautar, vamos colocar a nossa fé em Jesus, né? Se você ainda não tem a tua fé firmada nesse Cristo, firma Ele, aceita Ele, né? Mas eu já aceitei Jesus, estou na presença dele, eu vou fazer um convite para você comigo, aceite Jesus de novo. Eu acho que todos os dias, todos os momentos, nós temos que estar o aceitando em nossas vidas, porque Ele está, a palavra de Deus diz que Ele está à porta do nosso coração, batendo, e Ele está esperando eu e você abrir a porta do nosso coração. Vamos todos os dias abrir a porta do coração para Ele, né? Deixa Jesus entrar na nossa vida, deixar dentro do nosso coração e fazer da nossa vida da maneira que Ele quiser. É Ele que está nos justificando, é Ele que está nos redimindo e é o Seu Espírito agora que está conduzindo as nossas vidas e pela Sua graça, pela Sua misericórdia, somos feitos filhos de Deus. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.